Fala, nação, mais um vídeo aqui para o canal. Tem reforço importante chegando no Flamengo, reforço de peso. Flamengo muito próximo de anunciar a contratação de Saul. Outros nomes também podem chegar no Flamengo para a sequência dessa temporada, dos próximos jogos. O Mengão de olho no mercado da bola. Informação também sobre a possível saída do Wesley. Bora dar uma olhada aqui no noticiário do Mengão desta terça-feira. Preparei um vídeo aqui para vocês com as principais informações do Flamengo. Deixar os créditos aqui na descrição e ESPN Brasil. Você, torcedor do Mengão, que gosta de ficar aí atualizado com as principais informações do Flamengo, se inscreva aqui no canal, deixa o like também, uma forma de você apoiar o nosso trabalho, deixando aquele like no vídeo. Mas agora, sem enrolação, bora para as principais informações do Flamengo. Sobre o Flamengo com o Pedro Henrique Torre, que está conosco, com vários tópicos também do rubro-negro, especialmente de mercado da bola. Pedro. Tudo bem, Mari? Um beijo novamente a todos aí, Bruno, Mari Pereira, enfim, o Jailson está por aí também, né? Enfim, um beijo a todos, aquele suculento mercado da bola, eu adoro, é demais, especulações, mas enfim, o que temos de concreto que a gente sempre traz aqui, o Flamengo hoje vai chegar o Saul. Aliás, a Mari, que é expert em pronúncias, podia pronunciar completamente o Saul Ñíguez. Como é que é esse sobrenome dele completamente, aí o nome completo, depois eu gostaria de ouvir. Mas Saul vai ser contratado pelo Flamengo, a gente sempre aguarda os trâmites, porque a gente já viu muita noiva descer do altar. Mas está a caminho, o clube mesmo informou de maneira oficial que o Saul está a caminho do Brasil, desembarca por volta das 18 horas no Aeroporto Internacional do Galeão. Atlético de Madrid, Valência, Chelsea, enfim, passagem de sucesso pelo futebol europeu, tem 30 anos, meio campista, vai chegar sem custos, porque fim de contrato não, ele vai rescindir o seu contrato, que tinha de mais um ano com o Atlético de Madrid, estava emprestado ao Sevilha na última passagem. Então, de fato, o Saul vai ser um reforço que tem animado as redes sociais. E aí amanhã faz os exames médicos, encontra com o José Boto, o diretor, e aí deve ser anunciado por 3 anos o Saul. O Flamengo também na busca pelo Carrascal, e aí é o colombiano, tem um acerto encaminhado, 12 milhões de euros, segundo o Flamengo, em 2 parcelas. Vai chegar, espera que chegue muito em breve esse jogador, mas lá na Rússia diz que ainda há um jogo duro. Questões ali que o Dinamo de Moscou pode querer um valor um pouco a mais, enfim, ou o pagamento à vista. Está um tanto quanto nebulosa essa história ali, as versões de cada lado, mas o Flamengo se diz que está ainda confiante em relação ao Carrascal. Mas há pressão para cima da diretoria, em especial José Boto, por conta das contratações. Mari, por favor, aquela pronúncia que só você sabe fazer com Saul, aí você completa. Para uma mulher que tem uma sinusite. É isso, nação, pessoal da ESPN Brasil, trazendo aí as informações do Flamengo, noticiário do Mengão desta terça-feira. Muitas notícias, né, envolvendo o Flamengo, a possível saída do Wesley para Roma. Ele está relacionado para essa partida contra o Bragantino e pode ser, né, que seja aí a última partida, porque pelo que a gente está acompanhando, né, ele pode ser sim vendido para Roma, né? É um negócio aí que está muito próximo de acontecer. É um bom jogador jovem, que o Flamengo pode sim, né, fazer uma boa grana com o Wesley. Outros nomes aí sendo especulados: o Saul, está praticamente tudo certo, chega amanhã no Rio de Janeiro para fazer exames, assinar contrato com o Flamengo, contrato de 3 anos. Um jogador que já conhece o técnico Filipe Luís, já jogou com ele no Atlético de Madrid, já conhece, né, o treinador, então chega aí com o aval do técnico Filipe Luís, e é um excelente jogador. Não é aquele jogador com as mesmas características do Gerson, mas chega para ser uma boa opção para o técnico Filipe Luís. Carrascal também é outro nome que está aí, essa novela já vem aí há alguns dias, né, se arrastando, mas pelo que a gente está acompanhando, o que tudo indica, né, ele vai ser reforço do Flamengo. Aguardar as negociações, né? Os russos gostam de dificultar ali, não facilitam, né, nas negociações, mas o Flamengo está tentando, mas pelo que a gente está acompanhando aí, e segundo apurações, o Carrascal, né, pode sim ser reforço do Flamengo. Outros nomes especulados: Vinícius Tobias, que é lateral, possível substituto ali do Wesley. O Flamengo já de olho
já se prevenindo, né, para a possível saída do Wesley, é outro nome também que pode reforçar o Flamengo na sequência dessa temporada de 2025. Flamengo que joga amanhã contra o Bragantino, jogo importante, venceu o Fluminense na última rodada com o gol do Pedro, e o Flamengo vai em busca de mais 3 pontos e quem sabe, né, até chegar ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Não depende só de si, tem que vencer o seu jogo e secar o líder Cruzeiro, mas vamos aguardar a próxima partida, que é contra o Bragantino. Deixa a sua opinião, desculpa, aqui abaixo, o like para estar fortalecendo o seu palpite também para esse jogo. Valeu e até o próximo vídeo.